Fala fera retado, fala fera retada! Na aula de hoje nós vamos resolver uma questão do Enem 2020, uma questão sobre calorimetria que foi considerada de nível médio. Mas antes, já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos em busca do seu sucesso. A questão está aí na sua tela. Vamos juntos! Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 graus Celsius a 28 graus Celsius, bem como a sua variação brusca, pode alterar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento como o termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ por quilograma Kelvin e a densidade da água 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Olha só, fera, perceba que nessa questão ele falou que o termostato é utilizado para suprir sua taxa de resfriamento. Então, se o sistema de aquecimento for desligado, e ele fala que esse sistema de aquecimento apresenta uma potência, essa taxa é praticamente constante. Então, se eu tenho um sistema de aquecimento que fornece a cada segundo 50 joules, porque você deve lembrar que a unidade watts é o joules por segundo. Então, se eu mantenho uma taxa de aquecimento de 50 joules por segundo, se esse sistema de aquecimento for desligado, eu posso considerar que o sistema começa a resfriar também a uma taxa de 50 joules a cada segundo, beleza? Então, se esse sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, eu posso considerar que a cada segundo o sistema perde 50 joules de energia na forma de calor, beleza? Então, aqui nós vamos trabalhar com resfriamento. Tá vendo? Quanto de energia durante um intervalo de tempo de 1 hora seria cedido, seria perdido pela água? Olha só, fera. Nós sabemos que potência nada mais é do que energia sobre tempo, Então, potência é dado pela razão energia sobre tempo. No caso aqui da nossa questão, a energia térmica que nós estamos trabalhando é energia térmica em trânsito, é calor, beleza? Como estamos falando de um resfriamento, essa taxa seria de menos 50 watts, ou seja, menos 50 joules a cada segundo, tranquilo? Eu quero calcular a quantidade de calor cedida por esse sistema, ou seja, o nosso Q, no intervalo de tempo de 1 hora. Mas 1 hora nós precisamos passar para segundos. E nós sabemos, fera, que 1 hora apresenta 3.600 segundos. Tranquilo? Feito isso aqui, você percebe que o segundo vai embora com o segundo e a nossa resposta já vai estar em joules, tranquilo? Então, essa quantidade de energia cedida durante o resfriamento seria uma quantidade de calor de menos 50 que multiplica 3.600 joules. Eu vou deixar assim porque essa não é a pergunta, A pergunta é qual é a variação de temperatura, qual é a redução na temperatura. Essa quantidade de calor, essa quantidade de energia térmica em trânsito que está relacionada à variação de temperatura é a quantidade de calor sensível. Se você quiser uma aula completa sobre calorimetria, o card aqui em cima vai levar você direto para a teoria com questões que também já apareceram no Enem. Se você quiser aprender o melô da calorimetria, o card aqui em cima também vai levar você para essa música que é sensacional, beleza? Mas a quantidade de energia
que está associada à variação de temperatura, a quantidade de calor que está associada à variação de temperatura é a quantidade de calor sensível, que pela equação fundamental da calorimetria é dada pelo produto mc ΔT, tranquilo? Então essa quantidade de energia cedida foi de menos 50, que multiplica 3.600 joules, tranquilo? Botar aqui as unidades para você prestar bem atenção. Tá vendo? Qual é a massa de água no aquário? Olha só, fera. No aquário nós temos um volume de 50 litros de água, mas a densidade da água é de 50 kg por litro. Ou seja, cada litro corresponde a 1 kg. Então a massa de água aqui seria uma massa de 50 kg, tranquilo? O nosso calor específico, 4 kJ por quilograma Kelvin, né? Esse prefixo quilo, nós sabemos que vale 10 à terceira, é 1000, né? Então seria o nosso calor específico seria 4 vezes 10 à terceira, tranquilo? 4 vezes 10 à terceira joules por quilograma Kelvin. Ó, joules por quilograma Kelvin, tranquilão? E a nossa variação de temperatura, essa é a pergunta, né? A redução na temperatura, essa é a pergunta, tranquilo? Se você prestar atenção aqui, ó, o joule vai embora com joule, o quilograma vai embora com quilograma, e a nossa resposta vai estar em Kelvin, beleza? Então, essa variação de temperatura, se liga, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 1000, que cancela com esse 1000 aqui, ó, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, 50 do lado direito, que cancela com esse 5 do lado esquerdo. Aqui fica 10, beleza? Então, eu teria que a nossa redução na temperatura seria menos 36. O 4 vezes 10 que está multiplicando do lado direito desce dividindo. Isso aqui seria o nosso ΔT, tranquilo? Se eu faço 36 por 4, isso me dá 9. E 9 dividido por 10, isso me dá 0,9. Então, a redução na temperatura seria de menos 0,9 Kelvin. Mas tá vendo? A nossa resposta está em graus Celsius. Não tem problema, né? Lembra que a mesma intensidade de variação de temperatura na escala Kelvin é a mesma intensidade de variação de temperatura na escala Celsius, né? Lembra que entre os pontos fixos, tanto a escala Kelvin como a escala Celsius, elas são divididas em 100 partes iguais. Na escala Celsius, nós temos 0 graus Celsius por ponto de fusão, 100 graus Celsius por ponto de ebulição. Entre esses dois pontos fixos, a escala Celsius é dividida em 100 partes iguais. Já na escala Kelvin, por ponto fixo de fusão, nós temos a temperatura de 273 Kelvin e por ponto fixo de ebulição, 373 Kelvin. Ou seja, entre os pontos fixos, a escala Kelvin também é dividida em 100 partes iguais. O que significa dizer que uma variação de temperatura de 100 graus Celsius corresponde a uma variação de temperatura de 100 Kelvin. Ou seja, uma variação de temperatura de menos 0,9 Kelvin também corresponde a uma variação de temperatura de menos 0,9 graus Celsius. Tranquilo? E, portanto, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa C, de com certeza você vai detonar na sua prova do Enem. Se você gostou dessa resolução, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e fera, nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima e valeu!